Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Mais um programa Protocolo X. Acompanhe de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7h50, o programa Protocolo X na Rádio 107 FM Rio de Janeiro. O nosso canal do YouTube, Instituto de Expansão da Consciência Alma do Mundo. Nosso site, institutoalmadomundo.com.br. É por isso que digo, se verdadeiramente te esforças para fazer a grande e antiga pedra, atente ao ensinamento e, acima de tudo, rogai a Deus por toda a natureza que te confira para tanto sua graça e sua bênção. Desejai praticar o bem e nessa intenção medita. Não façais nada contra os outros, a fim de que teu coração seja esclarecido no sentido de que tudo é bom. E recorda-te, quando fores elevado às honras, de vir ao auxílio de muitos, aliviá-los de suas misérias e reconfortá-los com tua mão generosa, para que obtenhas uma bênção maior do Senhor e adquiras tua graça, a confirmação de tua fé. Nosso grande amigo, Dom Basílio Valentim, um grande alquimista que trouxe um conhecimento gigante. E está aí uma pequena oração, vamos chamar assim, para você poder refletir tudo aquilo que nós devemos colocar atenção e viver, né? Esse texto está aqui logo na primeira página, né, do nosso livro, Os Mistérios da Ciência Única. Esse é o número 1, tem o número 2 e o número 3, né? Esse aqui é o 16º livro lançado aí, tá? Um conhecimento gigante, né? Como eu falei para vocês, aí eu quero que vocês me permitam, né, todo dia falar um pouquinho dos livros. Tem muito material, tem muita coisa para a gente poder conversar. E são livros, né, esses 3 livros que nós chamamos de capa preta, né, o Mistérios da Ciência Única, 1, 2 e 3, são cursos bem elevados dentro da metafísica, da alquimia, né? Mas totalmente feito para ser compreendido, né? Numa linguagem hermética, mas aberta a todos, né? Assim, de alguma forma, as coisas se realizam. Aqui na página 35, vou ler apenas uma linha aqui. Conhecimento vai diluindo em vocês. Tenham paciência, paciência é uma virtude. Eis porque o discípulo da verdade atenta a essas palavras e então encontrarás a real vida da arte. Então, quando você passa a buscar um conhecimento mais elevado, né, você começa a perceber, a sentir, na verdade, né, essa grande movimentação. Nós estamos hoje numa fase muito delicada do mundo, uma fase de transição, embora as pessoas creiam ou não, tanto faz, não é necessário. Ah, mas é tudo besteira, você já se falou não sei quantos mil anos atrás, toda hora a mesma coisa, que não sei o que lá, não importa, né? Só que a hora que chegar a hora, ninguém crê porque sempre estão achando que é uma coisa lá na frente, né? O mundo está em plena mudança, em plena transformação, né?
E para isso é necessário que o humano ele busque conhecimento, ele busque saber para poder. Não é só estar preparado porque vem pela frente, ou a mudança do mundo, ou pedir para não. Preparado, né? Já disse, está preparado, né? Está parado, né? Não está em movimento, né? Então, mais uma colocação, uma questão de você ter conhecimento para saber usar nas situações que vão vindo adiante, né? Quando você segue uma linha, né, da sua conduta, das suas coisas, naturalmente você começa a ter resultados melhores, né, do que as pessoas que seguem uma linha coletiva, né, que todo mundo faz. Ah, mas a pessoa faz assim, todo mundo fazer e tal, né? Então, quando você coloca mais a sua questão, as coisas começam a mudar. Naturalmente, existe uma mudança, né? Então, mesmo a ideia do nosso programa, né, Protocolo X, é levar para vocês um conhecimento que vocês possam refletir, possam crescer. Se quiserem buscar, tem acesso a isso. Se quiserem estudar, estou aqui para continuar com as aulas, né? Mas de alguma forma você começa a compreender, a sentir, a perceber que o mundo mudou, né? E que tem alguma coisa chegando aí, né? Mas o que será que é, né? É uma transformação que estamos vivendo, né? E estamos numa passagem muito importante. Quem está encarnado nessa passagem agora é uma passagem bem importante, uma passagem histórica, né? Tem muita coisa acontecendo. E é por isso que é necessário você atualizar seu conhecimento, você buscar incessantemente, né? Para você poder obter resultados, né? Não é justo você passar por privação, ou por situações, ou por coisas aí totalmente desagradáveis, né? Se você, que você pode acessar um conhecimento, né? Que pode te ajudar a fazer muita coisa funcionar, né? Então, dentro dessa movimentação, né? As hostes angélicas, as hostes de ascensionados, eliminados, seres cósmicos, potências, legiões de luz, todos vão se unindo cada vez mais para poder fazer o mundo funcionar melhor. Só que existe um detalhe bem importante, né? Para que eles possam ter um acesso maior e ajudar mais, é necessário que quem está encarnado faça os movimentos, né? Então, quando você se conecta com isso, faz um movimento, né? Como a gente abriu aqui hoje o programa para vocês, com um trecho do nosso livro, mas reverenciando Basílio Valentim, né? Então, é um conhecimento que está aí registrado já há séculos, né? E começa a elevar a frequência planetária, porque foi feito para isso, né? Então, existem muitos seres trabalhando para isso. Então, se você não conhece os nomes, não tem problema. Simplesmente ouça, procure começar a estudar, a conhecer um pouco mais, e você vai perceber o quanto as coisas vão melhorando. Eu tenho feito aí, a gente está desde o primeiro, né, no ar, e com alguns apelos, algumas colocações aí, para ir devagarinho acostumando vocês, trazendo uma ideia. Quem já conhece é diferente, quem não conhece está conhecendo, para poder fazer com que as coisas caminhem de uma maneira melhor, né? Muitos ascensionados, iluminados, seres cósmicos, estão trabalhando
para poder fazer o mundo caminhar, junto com o grande diretor divino, para trazer à tona a era dourada permanente. O eu sou para a nossa terra. Isso começa com uma nova civilização destinada a surgir, né, principalmente aqui no Brasil, né? Agora muitas pessoas não dão atenção a esse país, mas as coisas vão começar por aqui, né? As mudanças estão aqui, né? O grande diretor divino, né? Que em breve a gente vai falar quem está com o cumprimento de seu destino como o Santo Grau, ou a taça de luz, da qual o resto do mundo beberá agora e no futuro. Então, existe um conhecimento, né, sendo colocado em atenção, né, para que tudo aquilo que é feito, todos aqueles que permanecerem no planeta, né, estarão recebendo o melhor. Né? Então, quando você começa a entrar numa sintonia, né, de um mundo melhor, de procurar viver melhor com as pessoas, né? Como eu venho falando para vocês, né? Se você não fazer o outro que não quer a si próprio, né? Se você começar a colocar suas coisas cada vez mais em ordem, procurar cuidar mais da sua vida, você começa a viver num mundo que as coisas começam a funcionar. Porque você não está vivendo dentro de uma ideia, de uma mente coletiva, que todo mundo está fazendo aí, né? Quer dizer, um faz, todo mundo copia, e assim vai adiante, né? O Brasil, ele é o coração desse planeta, né? Embora muitas pessoas às vezes não dêem atenção ou falem isso ou aquilo, não importa, não tem problema isso, né? O importante é que tudo isso já vem sendo preparado, né? Compreendam ou não, desde o princípio do mundo, né? Vai chegar uma hora que a Terra teria que mudar, né? Para as coisas se encaixarem, e o Brasil seria precursor disso, né? Isso já vem sendo colocado, né? Então, quando eu vou conversando com vocês levemente, eu vou colocando conhecimento, vou passando para vocês, tudo isso já é uma preparação para um novo mundo, um mundo de verdade, que as pessoas às vezes não creem, porque as pessoas tomam tanta porrada o dia inteiro que falam, meu, isso não vai melhorar, não adianta, pode falar o que for, né? Pode rezar o dia inteiro, isso não vai melhorar, né? Bom, vamos crer que melhora e vamos trabalhar para isso, né? Tudo pode ser transformado por adaptação. Se você ler lá a Tábua de Esmeralda, né, nós temos aí essa grande conotação, esse grande movimento, né? Eu posso até trazer para vocês, né? Para a gente poder estar colocando em atenção as coisas, entendendo um pouco mais como as coisas funcionam, né? E a orquestração, ela acontece por aí, né? A Tábua de Esmeralda, ela foi escrita há milhões de anos, né? Sendo preparada para esse mundo que estamos vivendo. Então, procura curtir, que você que não conhece, por atenção a cada palavra, para você ver o quanto tudo isso faz sentido. Olha que legal isso. É verdade, é certo, sem erro, absolutamente verdade. O que está em cima é como o que está embaixo.
E o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra a grande obra. Como todas as coisas derivam da coisa única, pela vontade, pela palavra daquele que as mentalizou. Tudo deve a existência a esta unidade. Tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. O sol, seu pai. A lua, sua mãe. O vento a trouxe em seu ventre, porque a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares, por meio do qual a luz penetra a terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo que se produz em sua superfície por suas correntes contínuas, análogas às do próprio Sol. Separarás, pois, a terra do fogo, o sutil do espesso, com grande habilidade e critério. Terás, por esse meio, a glória, e toda a treva desaparecerá de ti. E a força fonte de toda força, porque penetra o que é denso e vence tudo o que é sutil. Assim, o mundo foi criado. E é por isso que sou chamado de Tote, o Trismegisto, porque possuo o poder dos três aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo, o volátil. O que eu disse da grande obra do Sol, a obra mestra da arte alquímica. Aqui está dito, e encerra tudo. Está aqui, página 10. Estava. Opa. Capítulo Esmeralda, né? Era o nosso livro também. Está aqui. Então, assim, quando você começa a vibrar dentro de uma onda aí de conhecimento, né? Vamos dizer uma onda mesmo, como o mar, né? Que vai, recolhe a sujeira e recua. Então ele traz o que tem que trazer e recua. Né? Existe toda uma construção, né? A escala Fibonacci está dentro disso, né? Das ondas, do chamado tempo aqui, tudo, né? E o conhecimento é isso. Ele vem, traz. Aí toda a sujeira, a negatividade, vai embora. Né? Então, quando nós começamos a trabalhar isso e colocar a atenção numa ideia de um conhecimento mais elevado, as coisas começam a caminhar de uma forma que o resultado ele vai chegar até você. Não tem como não acontecer. Né? Que infelizmente as pessoas vivem batendo cabeça por aí, né? Achando isso ou achando aquilo, né? Buscando isso ou buscando aquilo, aqui e ali, e às vezes, né? Usando o verbo procurar, estou procurando, e por procurar, quem procura acha, né? Quem busca encontra, né? Quando você muda, né? O verbo, as coisas caminham diferente, né? Então, você pode ver que alguém some, olha, estamos fazendo uma busca, estamos buscando. Então, vai encontrar uma hora, né? Mas se você falar assim, estamos procurando tal pessoa, não vai encontrar. Porque quem procura, né, vai encontrar sempre outra coisa. Né? Então, o verbo, ele vibra de acordo com aquilo que ele é. Mas alguém vai falar assim, como é que eu vou saber que esse verbo está vibrando? Simples, é só você estudar. Simples. Se você começar a buscar conhecimento, você tem as respostas. Você começa a dominar o verbo, a ter ideia das coisas, né? Procurar saber a questão das luas, uma série de fatores que você pode estar dando atenção, né? E as coisas começam a caminhar de uma maneira diferente. E assim as coisas se encaixam cada vez mais, né? Toda a construção do mundo, ela parte da movimentação dos elementos, que são 4 apenas, né? O Éder está numa posição diferente. E daí você tem os elementais, que trabalham fazendo com que a força dos elementos sejam executadas.
né? E aí nós temos o reino animal, né? Que está conectado ao reino elemental e ao reino humano, à humanidade, né? Por isso que é importante começar a aprender mais sobre os animais, conhecer mais como tudo isso funciona, por que eles estão aqui, como eles chegam, por que vieram, se tem alma, como funciona um animal, o espírito, ele é construído igual, sistema endócrino, enfim. Como é que a energia funciona, o que o gato faz, o que o cachorro, a cobra, o elefante, o cavalo, qual a função dos animais, por que são assim, por que são assados, qual é o animal mais evoluído, qual é o animal menos evoluído, enfim. Hoje é dia 8. Então, hoje, às 8h30 da noite, online, é só você, né, no comecinho do programa, você pode depois ver no YouTube, né? Tem lá os dados, no final do programa também, depois você pode pegar pelo YouTube, né? Entre em contato, se você quiser fazer a aula e conhecer um pouco, 8h30 da noite, online, né? Sobre os animais, né? Conhecer como tudo isso funciona, como esse grande universo funciona, e você que tem animais, como é que você pode cuidar de uma forma ou de outra, é uma outra visão das coisas, né? É você entender o lado metafísico disso, né? O que os animais enxergam, como é que eles funcionam, a estrutura espiritual do gato, porque o cachorro às vezes acaba adoecendo, enfim, é uma série de coisas que você pode aprender, você pode bloquear, blindar, fazer funcionar e assim por diante. É maravilhoso, né? E aí já vou aproveitar para falar, né? Aí, o dia 8, dia 10, nós temos aquele dia de oração pela nação, que fica presencialmente, presencial, né? O teatro fica aberto para as pessoas rezarem, se você quiser ir lá, só pegar o endereço depois no site. Eu vou deixar a plataforma do YouTube aberta, né, transmitindo as orações, os apelos que a gente está fazendo, toda a movimentação, das 9h30 até as 8h da noite, 20 horas, onde você pode colocar o seu nome, o nome das pessoas que estão buscando aí, estão com uma questão de enfermidade, financeiro, comércio, desemprego e assim por diante, né? Relacionamentos. A gente pode colocar o nominho lá, mesmo próprio chat do YouTube, né? E aí, à noite, depois das 20 horas, nós temos um encontro emergencial da hoste ascensionada. Por que chama-se emergencial? Porque ele foi criado há pouco tempo, coisa de um ano mais ou menos, né? Devido às emergências do mundo que vem acontecendo. Então, dentro do comando dos ascensionados, nós também é online, você pode fazer também, tá? Onde nós colocamos aí apelos inéditos, uma série de fatores para poder elevar a frequência do planeta, né? Então, quanto mais você puder estudar, buscar, estar presente, é com cada um, né? Então, a ideia do programa é levar esse conhecimento às pessoas, né? Para que elas possam começar a ter acesso a alguma coisa que traga para ela uma tranquilidade, uma paz no coração, né? Se sentir um pouco melhor. Como é maravilhoso, porque as pessoas têm relatado isso, né? Outro dia, uma pessoa mandou uma mensagem muito bonita, né? Estava dirigindo e estava ouvindo, falou: gostei muito e tal, queria saber como é que eu faço isso, aquilo e tal. E porque trouxe de encontro tudo que essa pessoa pensava, né? Algumas coisas que ela já fazia, né? Só que ela tinha que dar uma alinhada em algumas coisas. É claro, é necessário sempre ter um conhecimento um pouquinho mais para alinhar aquilo, né? Porque se alguma coisa não está funcionando ainda, tem alguma coisinha para a gente colocar em ordem, que aí entram aí os atendimentos, né? Pessoal, atendimento empresarial, ou aula, estudar, né? Você vai tendo conhecimento para colocar as coisas em ordem, né? Não adianta você querer consertar uma coisa se você não estudou para aquilo. Não adianta você querer aprender uma coisa, fazer alguma coisa se você não estudou para aquilo. Então, né? Então, assim, nós temos que ter sempre uma base para tudo. E o conhecimento, ele faz isso. Ele vai te dar sempre uma ideia para tudo, mesmo na sua vida profissional, na sua vida amorosa, no financeiro, né? Nas enfermidades, comercial, tudo que você necessita, né? Mesmo a pessoa que, né, tem a sua religião, a sua busca, né? E é claro que a metafísica sempre vai estar auxiliando a você a crescer, dentro daquilo que você busca, daquilo que você crê.
Então, não existe uma interferência de nada, né? É uma ciência, né? A metafísica está aí para poder ajudar a pessoa a compreender aquilo que ela não vê. Como eu posso melhorar as coisas? Como eu posso fazer isso acontecer? Né? De que forma eu consigo me alinhar com isso ou com aquilo, né? Bom, estudando, tendo conhecimento. Não existe um passe de mágicas, né? Tudo tem que ter estudo em cima disso, tem que ter trabalho, dedicação, para você poder estar vivendo toda essa ideia, né? De uma forma ou de outra, as coisas começam a trazer resultados, né? Você começa a conversar com as coisas e tudo começa a acontecer bem devagar, bem lentamente, sem pressa, tudo assim. Então, por exemplo, assim como o dia e noite se alternam, nós também devemos alternar a agitação da vida com momentos de calma, imobilidade e silêncio, pois é desse equilíbrio que nascem as ações justas. Então, você passa por alguma situação. Então, podendo se aquietar um pouco, é importante. Então, que nem eu falo para os meus aprendizes, né? Não existe o correto, mas assim, a meditação, ela compreende 12 minutos, né? Se você meditar menos que isso, não é que ela não funcione, é uma construção. Se eu meditar mais, tanto faz. Não é a quantidade que traz o resultado, né? Pelo contrário, todo excesso apodrece, né? Agora, eu posso fazer trabalhos assim, de 1 minuto, de 2 minutos. Eu posso rapidamente ir para o banheiro, ficar 1 minuto quieto lá, concentrar nas minhas coisas, concentrar no mundo, concentrar na situação, na empresa, no que está acontecendo, para poder trazer alguma coisa. Quando você se aquieta e quando você para, você abriu a oportunidade, né, para as coisas acontecerem, né? Quando você fala, quando você conversa, né, o espaço sempre o Criador habita no espaço. Não? Você fala alguma coisa, entre um espaço e outro, Deus habita, o Criador habita, né? Quando você medita, você está ali, inteiramente ali, com Ele, né? Creia nisso ou não, tanto faz. Funciona assim, né? Então, o silêncio, ele traz essa construção. Quando você se aquieta, quando você fica lá quietinho, quietinha, você está construindo esse movimento, né? Naturalmente, as coisas começam a reagir porque você parou, que você se dedicou para aquilo, você doou o seu tempo, né, para isso, né? O que nós temos hoje de mais precioso é o tempo, é o que mais vale, e que você não pode usar ele indevidamente, né? Então, como eu já comentei com vocês, né, mesmo que aqui em programa, a pessoa vai falar mal de alguém, você vai gastar um cartucho ali que é desnecessário. O que vai adiantar ficar falando mal de alguém? Nada. Não vai levar a nenhum lugar, né? Não vai construir nada, não vai trazer nada, não vai colocar nenhum resultado, né? Agora, está em oração, está fazendo um movimento positivo, né? Você está falando sobre as coisas aí de uma maneira elevada. Tudo isso você está usando o tempo de uma maneira cada vez superior, melhor. E é claro que o universo, né, ele responde sobre isso, ele compreende, né? E aí ele vai agitar também, ele vai atender, ele vai trabalhar, né, atentamente para trazer esses resultados, porque você está trabalhando para isso, está se dedicando para esse movimento, né? Então, naturalmente, as coisas começam a acontecer, né? A riqueza, ela cresce onde quer que os homens, né, as pessoas, empreguem a energia.
né? Coloquem a sua atenção. Eu já falei para vocês, você vai estar sempre da sua atenção se tiver. Se você estiver pensando, né, em problemas, você está lá no problema, né? Se você estiver pensando em criar algo, você está lá criando algo, né? Então, quando você começa a usar isso com consciência, começa a colocar atenção nesse sentido, as coisas começam a mudar, né? A trazer um outro tipo de movimentação, né? Quando você sempre coloca, né? Deixar que o próprio amor, né? Ele assuma o controle das coisas, né? Que ele dê atenção a tudo aquilo que é necessário, né? Como eu falo para vocês, fazer tudo com amor, né? Amar aquilo que faz, amar as pessoas. Se você não consegue amar, emane amor, né? E de alguma forma, o resultado ele vai surgir, né? O amor é de movimento. Os arturianos eles dizem o seguinte: que o amor é a tecnologia mais elevada que existe, né? Então, quando nós começamos aí a compreender tudo isso, né, a trazer para a gente, a começar a aprender, a usufruir, né, de tudo isso que é aprendido, né, o resultado que você recebe, ele é muito grande. Então, tudo que você for fazer, como eu já falei para vocês, coloque amor naquilo, né? Coloque atenção de amor. Se não consegue colocar, busque emanar amor, né? E de alguma forma a coisa começa a funcionar. Então, por exemplo, assim, eu tenho que ir num lugar, esse lugar é meio pesado, meio estranho, mas eu tenho que ir lá, eu vou tirar um pedido, ou vou um processo, ou alguma coisa. Mas, enfim, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar amor naquele local. Como é que eu faço isso? Bom, a palavra amor, só você projetar em cima e imaginar lá. E, ou isso é amor andando para lá e para cá, ou um amor bem grande, né? Absorvendo todo o lugar. Naturalmente, o amor começa a trabalhar, começa a trazer resultados aí simples, né? Porque você colocou a atenção nisso. E o amor, ele é purificador, ele é uma coisa, assim, não tem como explicar, né? Porque como ele é um arcano, né? Não tem explicação, não tem como, né? Ah, o amor é um sentimento muito além disso. O que é o amor? Não dá para explicar, não tem como. É um arcano, né? O arcano significa algo que não tem explicação. Né? Simplesmente o amor ele é infinito, ele se movimenta de várias formas, ele acontece de várias maneiras. Então, temos que estar sempre em atenção para que isso não se transforme em outra coisa. Né? Crescer cada vez mais, elevar, para que possamos amar cada vez mais, emanar amor cada vez mais, para que possamos aí trazer resultados. Isso é muito importante, né? Os resultados nesse mundo hoje, eles são muito importantes. Não podemos deixar as coisas não acontecerem, né? A chama de amor da hoste angélica está a serviço de todos, né? Está sempre em expansão. Então, quando você está trabalhando o amor nas coisas, né? Os anjos estão atuando, embora você perceba ou não, veja ou não, sinta ou não, se você pensa nisso ou não, né? Porque assim, Deus, quando ele foi criar este mundo, né? Ele estava numa quarta-feira, né? E, é claro, principiou o mundo, aí o mundo está no domingo, né? Primeiro dia. O segundo dia,
a construção humana, e no terceiro dia a construção angélica, né? Então, primeiro dia, domingo, poder, força, né? Proteção. Rapidamente, né? O segundo dia, sabedoria, né? Que dá 5 anos. E o terceiro dia é o amor. A terça-feira é o amor, né? Que é a construção angélica, os anjos, né? Então, com isso, né? Quando você emana amor, coloca atenção no amor, coloca força nisso, os anjos estão atuando, né? Então, quando você começa a aprender cada vez mais, você pode começar já a usar a força dos anjos em cima disso, né? Você pode começar a potencializar aquilo que você está buscando, né? Você pode criar um caminho cada vez melhor daquilo que você está vivendo, né? Então, existem muitas ferramentas, e quando você começa a conhecê-las e começa a colocá-las em prática, vai trazendo para você grandes resultados, né? No qual você começa a receber isso, retorno, lei do retorno. Eu faço, volta, né? Então, assim, os anjos, eles só conseguem atuar aqui, né? O humano pedindo. O humano tem que pedir, desejar, buscar. Então, existe uma palavra-chave que você pode usar para poder movimentar isso, né? Então, assim, dentro dos nossos programas, eu estou procurando simplificar o máximo que eu posso, mas eu estou procurando também dar um conhecimento elevadíssimo. Os aprendizes que estão aí ouvindo saber disso, tem aprendizes que não sabem do que eu estou falando ainda no rádio, porque não estuda, né? Apenas acompanha, né? Então, o contato com os anjos, né? Ele acontece pela palavra o chamado, né? Então, por exemplo, assim, vou fazer um chamado hoje para os anjos, vou aqui pedir uma ajuda para isso, para aquilo, né? Me peço uma ajuda aqui para a cidade, para o estado, para a nação, para o mundo, para os animais, enfim. Eu vou trabalhando isso e a hoste, né, que é uma legião gigante de anjos, vai atuar, né? Hoje você tem uma hoste para cada coisa que você imaginar, né? Uma pessoa, ela quer desenvolver a arte na vida dela, ela pode pedir intuição para os anjos, pedir rezar para eles, tudo que naturalmente ela vai começar a aprender, ter fragmentos, né? De arte, de conhecimento, ou vai aparecer uma oportunidade, alguma coisa vai acontecer. Então, toda a ideia disto, né, e através do programa, é fazer vocês terem contato com uma coisa muito grande que está do outro lado. E simples. Então, eu me concentro e falo, bom, vou fazer o chamado que eu vou pedir uma força para os anjos hoje, né? Esses anjos se chamam hoje a hoste angélica, né? Então, eu necessito de uma proteção, vou pedir para a hoste angélica de proteção que me ajude nesse aspecto, nessa situação aqui, tal e tal. E é isso, mas eu tenho que fazer o chamado primeiro, usar a palavra o chamado, né? Então, vocês aprenderem a fazer isso, o que vai acontecer? Começam a abrir portais no universo, onde cada vez mais anjos conseguem trabalhar, né? Então, como os anjos, eles são luz, né? Luz atômica, eles não conseguem atravessar alguns portais, não conseguem vir para a terceira dimensão, a maioria deles, né? Então, outros não, já estão habituados, têm outro caminho. Então, quanto mais nós trabalharmos a atmosfera, né? Rezar, né? A atmosfera começa a descarregar, a limpar, e eles conseguem transitar melhor, né? E quanto mais os anjos transitam nessa dimensão, mais a nossa atmosfera melhora, porque eles são a melhora da atmosfera, né? Então, nós temos uma atmosfera boa, saudável, muita coisa pode se trazer pela atmosfera, né? Eu digo do bem, e fazer esse mundo melhorar cada vez mais. Não tem segredos, né? Então, cabe ao aprendiz, aquele que busca colocar a atenção, né? Então, por exemplo, né? A pessoa já estudou algumas coisas, faz lá seus movimentos e tal, né? Mas aqui ela está passando por situações que, por mais que ela faça, ainda as coisas estão patinando, né?
Mas aí você pergunta para ela, você faz o chamado? O quê? O chamado. O quê? Bom, que chamado é esse? É o chamado para os anjos, para a hóstia angélica. Ah, não, eu rezo, não, não. Você faz o chamado? Olha, existe uma palavra certa para cada coisa, como se fosse uma senha, ok? Quando você pede uma coisa de entrega, sempre tem uma palavra-chave lá, às vezes é uma coisa mais assim, assado e tal. Essa palavra-chave está lá, é uma palavra. Você não pode mudar ela. Se você muda, o cara não te entrega. Então, se eu mudo a palavra, se eu não uso o chamado, não tem como a hóstia angélica atuar. Não, mas eu rezo, os anjos ajudam. Eu sei que ajudam. Mas você quer fazer o negócio andar ou não? Você vai ficar usando aquilo que você sabe, então você está buscando o quê? Você quer melhorar ou só como tá bom? É isso? Tá bom. Então não deve ficar perguntando, questionando se você tem respostinha para tudo. Nós estamos num mundo hoje novo. Entendam isso. Não existe cartilha para este mundo. Não, porque tem uma profecia. Não tem. Olha, porque eu vi não sei aonde. Então vai ver lá. Porque disseram. Quem disse? Então, assim, o mundo é novo. Ele vai se construindo de acordo com o que se faz todo dia. Então, se todo dia você começar a colocar conhecimento, colocar atenção, né, começar a mudar algumas coisas, né? Acabou. Começou a melhorar. Como já falei para vocês, procure durante 30 dias falar menos. Fala um pouquinho menos. Mexe menos no celular. Sabe? Responde menos coisas, né? Vai saindo um pouco fora desses grupos. Tem muito grupo de família, porque é só bucha. Daqui a pouco vem o cunhado pedir dinheiro, o outro quer, eu peço dinheiro. E é isso, é só, entendeu? Então, procura cuidar um pouquinho mais da tua vida, né? Que daqui a pouco, lá na frente, lá na frente que não é muito longe, você vai estar cuidando só da sua vida. Aí é que está o negócio. Para você poder ajudar alguém, ajudar o mundo, você tem que estar estruturado. Se você não se ajudar, como é que você pode oferecer alguma coisa para alguém? Você não pode ficar aí preso aos outros, ajudando todo mundo, mas você não se ajuda. Caso contrário, vai chegar uma hora que você não consegue nem se ajudar e nem ajudar os outros. Aí o pessoal das costas, porque você parou de ajudar, você não é mais o cara legal. Você não é mais aquele cara bacana, aquela pessoa legal, que você parou de ajudar. Né? Então, a inação, ela entra aí. O que é a inação? Eu vou rezar por isso. Então, o que a metafísica faz? Ensinar você a criar trabalhos, a rezar, a montar estruturas e trabalhos, né? Quando eu falo trabalho, é trabalho de oração, de meditação, de aula, né? Tem várias coisas que você pode estar aprendendo e você pode estar fazendo isso. E você faz a coisa mudar, a coisa acontecer. Então, por exemplo, só de usar a palavra o chamado, eu já estou mudando tudo isso. Eu já fiz as coisas caminharem de uma maneira diferente, tá? Então, não adianta eu ficar usando tudo aquilo que foi ensinado do tempo do Bumba lá atrás, né? Funciona? Sim. Agora, o mundo é novo. Então, você vai estar sempre funcionando, mas daquela forma. Você não tem um caminho novo, uma tecnologia, um negócio, não. É aquilo lá. Então, quando eu começo a estudar mais, aprender um pouco mais, entender que o mundo está mudando, as coisas estão se transformando, e começar a usar um caminho mais elevado, acabou. A coisa começou a andar, porque a maioria não sabe disso, não busca nada disso, e está preso ainda a padrões antigos, né? Então, é claro que as coisas não vão acontecer, né? Tudo aquilo que nós realizamos e produzimos se torna invencível, né? Contra tudo aquilo que é mal, aquilo que é estranho, porque você está produzindo um caminho totalmente de luz, voltado para um crescimento maior, onde você vai ter resultados aí elevadíssimos, tá? Então, assim, eu quero que o nosso encontro diário aí de segunda a sexta, né? Essa 1 horinha, 50 minutos aí, eu quero que você seja íntegro com você mesmo e aprender cada vez mais, crescer, tocar adiante. Depois, se você quiser estudar, eu estou aqui. Vamos estudar juntos, beleza? Mas se você melhorar a sua vida, eu já estou feliz, porque esse é o propósito. Fazer isso aqui caminhar, fazer isso aqui andar cada vez mais, né?
Quando você coloca amor naquilo, coloca dedicação, coloca sua convicção, pronto, acabou. É só isso. É como você come uma comida que está maravilhosa, fala, nossa, o que você colocou aqui? Amor. É um tempero que não tem como explicar. Não adianta. Não tem palavras para isso. Não tem quem explique, né? Infelizmente, quando você fala de amor, as pessoas só colocam amor como entre duas pessoas. Não é isso. Isso também é amor, mas o amor é uma coisa grande demais, né? Muito grande para tudo, né? Tudo envolve amor. Tá bom, gente. Eu procurei passear um pouco sobre tudo aí, né? Vamos brincando um pouco mais aí nos nossos programas, né? Trazendo para você, né? Dentro daquilo que eu busco o melhor para vocês, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigado e até amanhã com mais um Protocolo X. Até mais.